Olá, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Estou hoje com a Dani e o Mike, que são gestores da plataforma de capacitação da Kips no Grupo Rendimento. Hoje o Grupo Rendimento ele tem um ambiente digital de ensino que capacita diversos perfis de colaboradores com diversas necessidades de educação específicas, né? E hoje a gente vem para conversar sobre essa trajetória do Grupo Rendimento, com a Kips, através de uma plataforma de capacitação e os desafios que vocês tiveram ao longo dessa jornada e ainda enfrentam. Eu acho que não deve ser fácil capacitar tanta gente diferente, de diferentes áreas, né? Ainda mais com questões de regulamentação, Bacen, que fica incomodando vocês toda hora, e isso obviamente tem que acontecer, né? Então, vamos começar, né, esse nosso bate-papo com a Dani e o Mike se apresentando, contando um pouquinho o que vocês fazem hoje no Grupo Rendimento, qual é a posição de vocês e o que vocês fazem hoje. Vamos lá. Oi, Gustavo, obrigada pelo convite. Imagina. Eu sou Daniela Salles, eu sou gerente de treinamento, desenvolvimento e comunicação interna para o Grupo Rendimento. 3 empresas, Banco Rendimento, Rendimento Pay, que é uma empresa de meio de pagamento, e a Cotação, que é uma big empresa super especialista em câmbio. Isso gera um baita de um desafio, porque pensa num produto difícil. E aí a gente tem o desafio de educar os 3 negócios para o negócio rodar e para as pessoas se desenvolverem. Legal, Dani. E você, Mike, me fala um pouquinho de você. Obrigado pelo convite também, Gustavo. Bom, eu sou o Michael, trabalho aqui no RH como especialista de treinamento, junto com a Dani, ela é minha gerente, e a gente está juntos aqui há quase um ano juntos nessa empreitada de colocar a universidade de pé, né, aqui no Grupo Rendimento. Caramba, já faz um ano, né? Parece que faz tão pouco tempo, né? A gente fala tanto. Cara, que legal. A Dani já apresentou um pouquinho a empresa, né? Mas eu acho que se vocês quiserem complementar um pouquinho o que faz o Grupo Rendimento, né? Quantos colaboradores são, acho que a parte dos perfis ali das áreas você acha que comentar, mas se quiserem complementar um pouquinho essa parte, para quem não conhece, conhecer vocês um pouquinho mais, então fiquem super à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem algumas áreas que fazem parte, eu vou dizer assim, que são estruturas corporativas que atendem as 3 empresas do grupo, e os negócios são o Banco Rendimento, que é um banco comercial completo, especialista em empresas de médio porte, que a gente chama de middle market. Inclusive, se tiver alguém de alguma empresa de médio porte que quiser procurar a gente. Quando a gente chega lá, eu procuro vocês. Cara. A gente chega lá, eu procuro vocês. A gente tem um portfólio muito especial para esse grupo de empresas, uma equipe de especialistas mega focados e comprometidos com o sucesso dos nossos clientes, das empresas dos nossos clientes, mas também tem produto para pessoa física. Depois a gente tem o Rendimento Pay, que é uma empresa de meio de pagamento, solução de pagamento, que trabalha tanto desenvolvendo soluções de pagamento para todo o Grupo Rendimento, como também vai a mercado oferecendo seus produtos diretamente, e a gente tem a Cotação, que é uma distribuidora de câmbio que tem tudo para viabilizar tanto o câmbio turismo, para a pessoa que precisa viajar, para quem tem filho fora, mas também outras demandas de câmbio. Então, por exemplo, se você, Gustavo, estiver interessado em fazer um investimento fora e precisar de suporte para isso, nós temos especialistas também para ajudar nisso. Que legal, gente. Quer complementar, Mike? Ou a Dani acho que a Dani falou exatamente tudo, né, em relação às 3 empresas. Bom, eu acho que não tenho muito o que dizer em relação a isso. A Dani parece estar há uns 20 anos, né, no Grupo Rendimento, né, falando com essa propriedade toda, né? Meu coração está aqui desde a fundação, Gustavo, acha? Que legal. Deve ter vindo antes. Bom, são diversas áreas diferentes, né, no Grupo Rendimento, e imagine que os desafios de capacitação não são pequenos, principalmente essa questão do Bacen, né, acho que é um ponto bem forte aí com relação à parte de treinamento. Então me conta um pouquinho, vocês dois, como é que eram feitos os treinamentos antes da implantação da Kips, como é que vocês operacionalizavam essa parte da gestão do conhecimento, né, enfim.
Eu não sei se tem um mais difícil, mas cada negócio tem sua especificidade. Então, por exemplo, eu trabalhei em indústria durante muitos anos, e a questão da segurança, saúde, segurança e meio ambiente são desafios absurdos, porque, principalmente se você trabalha em uma operação que tem uma criticidade de segurança, você precisa garantir que as pessoas voltem todos os dias para suas famílias com saúde. Isso não é simples. Tem legislação para isso, tem o próprio compromisso social da organização com isso. E estando no mercado financeiro, a gente tem as nossas especificidades regulatórias, porque a gente conecta as pessoas com os nossos negócios, muitas vezes trabalhando com os dados delas. Todos os dias isso demanda uma responsabilidade absurda. Então, primeiro, existe toda uma legislação que cuida para que os bancos sejam saudáveis financeira e economicamente, mas também que eles protejam seus clientes, e a gente também precisa proteger o negócio. Então, para a gente ser essa empresa íntegra, tem toda uma responsabilidade de educomunicação, que a gente costuma dizer, tanto com treinamentos mandatórios, então tem alguns saberes que todo colaborador tem que ter, e esses saberes, eles são escalados dependendo da responsabilidade funcional de cada colaborador. Então, por exemplo, se fala muito no mercado financeiro da prevenção à lavagem de dinheiro, que é um crime e que o mercado financeiro não pode ser usado para isso, não pode ser usado por criminosos. Então, a gente não quer ser usado como negócio para isso, e a gente, de forma alguma, vai permitir, se tiver dentro das nossas possibilidades, facilitar ou não trabalhar para impedir que um criminoso utilize do mercado para cometer coisas horrorosas, que a gente sabe que são tão danosas para a sociedade. E para isso a gente tem processo, sistemas, e as pessoas elas precisam ser ensinadas de como trabalhar para fazer o melhor delas e atender todo o procedimento e toda a legislação. Perfeito, perfeito. E, pai, como é que vocês faziam os treinamentos antes, Mike? Então, posso falar mais especificamente da cotação, né, que foi da Perfeito, onde começou. Onde comecei, a gente trabalhava muito com a questão do treinamento por área, né, então cada time ali acabava tomando conta dos seus funcionários e promovia toda a capacitação dessas pessoas, né. Então, aí depois, quando nós fizemos a parceria com a Kips, né, com vocês, a gente conseguiu estruturar isso um pouco melhor, né, passar a informação de forma linear e que todo mundo pudesse acessar esse conteúdo. Então, antes mesmo, cada gestor tomava conta do seu time, promovia o seu treinamento. E aí, depois, com a Kips, a gente começou a trabalhar isso de uma forma mais organizada, né, estruturada, em que a informação fica disponível ali 24 horas, 7 dias por semana para os times. Então, vocês usavam o sistema PEV, a planilha Excel avançada. Era mais ou menos assim antes, não? Era por aí, era por aí. Ai, meu pai. Cada negócio, né, acabava controlando as informações de uma maneira. E aí não centralizava nada, né? Ficava tudo espalhado mesmo. Exatamente. Entendi. Tá. Era manuáltico. Era manuáltico, eu gostei. Era manuáltico. Tinha várias integrações, mas era manuáltico, né? Legal. Então, quando vocês decidiram então, optar por uma universidade corporativa digital, né, quais eram os principais desafios que vocês estavam buscando resolver, assim, né? Assim, o primeiro desafio era criar uma estratégia educacional. Legal. Então, acho que antes da gente pensar até no digital, antes da gente pensar no sistema, foi fundamental pensar no processo. Então, nós montamos uma universidade corporativa, mas a gente acredita mais em ecossistema de educação que em universidade corporativa, porque a sensação que dá é que a universidade corporativa é alguma coisa estabelecida e organizada pela área de recursos humanos, e parece que é um movimento de via única. Quando a gente tem um ecossistema de educação, a área de recursos humanos ajuda a organizar as coisas, dá ferramentas para isso, mas possibilita que a organização inteira
desenvolva conhecimento e compartilhe esse conhecimento. Então, quando a gente entendeu que a Keeps poderia ser a ferramenta que nos ajudaria a organizar esse ecossistema educacional, a gente começou a pensar, primeiro ponto, em como montar minimamente a estrutura desse ecossistema, que antigamente a gente chamava de arquitetura organizacional na hora de montar uma universidade corporativa. Perfeito. Então, quais são os saberes mais estratégicos, como é que a gente organiza isso em escolas, fica parecido também no que a gente tem hoje na nossa universidade corporativa, qual que é a diferença da autonomia para as pessoas? Então, você quer educar? Então, você tem um passe livre para fazer isso, quer produzir conteúdo, legal, produza. Cara. Quantos administradores, quantos usuários de admin? Multiplicadores, né? Trocentos. Então, o que a gente quer mais é deixar claro que tem uma série de questões de segurança, mas o nosso grande desafio é abrir cada vez mais a plataforma, para as pessoas usarem aquilo ali como uma ferramenta de educação e formar multiplicadores e conteudistas. Ah, como essa menina fala bem, né, Mike? Meu Deus. Você vê? Caramba, cara. Tô tudo arrepiado aqui. Mike, quer complementar também essa parte, não? Dos desafios que estão buscando resolver? Eu acho que a Dani foi precisa, né, Uhum. em dizer tudo em relação ao objetivo, né, da gente trazer um parceiro Legal. e organizar esse conteúdo aqui internamente. Que legal. Então, eu vou pular uma pergunta, né, para a gente acelerar um pouco o nosso bate-papo, assim, o quanto essa mudança vocês já conseguiram sentir que está trazendo de benefício para vocês, como área de treinamento e desenvolvimento, né, e também para as pessoas na ponta. Me conta um pouquinho mais, vocês já estão conseguindo sentir que está dando o resultado que vocês estão esperando, assim, já está um pouco mais organizado essa parte de capacitação digital desses colaboradores? Já tá. Então, primeiro, você tinha falado até de Bacen, né? Uhum. Acho que não é só Bacen, mas são todas as responsabilidades regulatórias que a gente tem. Perfeito. Tem alguns conteúdos que eles são obrigatórios e que a gente precisa ter um controle, e esse controle interno, ele não pode ser feito de qualquer forma. Então, por exemplo, quando eu vou reportar para um auditor, recebo uma auditoria, quando eu vou reportar que está todo mundo ok com os treinamentos A, B, C, sabe aquele negócio? A esposa de César tem que ser e parecer honesta. Então, inclusive, de onde eu tiro a informação para reportar, eu preciso mostrar como que isso funciona, eu preciso mostrar que isso tem lastro. Então, o colaborador, o processo é esse, o colaborador, ele faz a matrícula, a informação é carregada, e aí, no processo de auditoria, eu mostro o dado no ambiente da Analytics da Keeps. Olha só, eu não posso mostrar para o auditor uma planilha de Excel, um relatório que eu baixei da planilha, porque como é que eu provo que isso está certo, que eu não manipulei esse dado, né? Então, todo esse lastro da informação, ele é fundamental para a gente como negócio. Então, primeiro gol foi isso, logo de cara. A segunda coisa foi esse sentimento de organização. Então, todo o processo de busca do conhecimento, ele tá, Gustavo, cada vez mais intuitivo. Mas ninguém coloca uma universidade de pé. Então, o conhecimento é produzido ao longo do tempo, e a organização, para que esse ambiente seja intuitivo, ele também demanda tempo. Perfeito. E aí tinha uma última coisa, que era uma dor nossa, que era o controle do blended, que é do presencial, do síncrono, do assíncrono, e agora tem mais um recurso na plataforma também, e aí o nosso objetivo é caminhar para que a plataforma seja o nosso grande sistema de gestão também, de educação. Não é para engessar, mas para gerenciar, porque aquilo que você não tem avaliação, aquilo que você não tem dados... Sabe se a pessoa, né? E uma coisa que eu acho que é relevante é que a ferramenta, ela é muito plástica. Então, por exemplo, você vai criar uma trilha de aprendizagem ali, você consegue colocar vários elementos instrucionais, inclusive de avaliação. Então, isso, quanto mais... Qual que é o nosso grande desafio? Avançar em conhecimento em educação corporativa, em criatividade, porque quando a gente pensa que precisa fazer alguma coisa, a ferramenta possibilita.
Cara, que legal, que legal. O nosso passo é desenvolvimento técnico, já que o tecnológico a gente tem na mão. É claro que sempre tem ajuste, a gente sempre tem uma ideia mirabolante, que eu chego no Gustavo e ele fala o assim, Mike minha amiga, sempre vem conversar comigo também, né, Mike? Mas isso também não é standard, é dá para fazer, mas... Não, e isso é ótimo, tá, gente? Quer complementar, Mike? Quero sim. Uma coisa super interessante da ferramenta são os recursos que ela disponibiliza para que a gente possa melhorar os conteúdos que a gente produz. Por exemplo, um vídeo, a gente pode colocar uma imagem, a gente pode gamificar, a gente pode fazer uma série de recursos que você, quando você trabalha só em sala de aula, muitas vezes, você tem ali um PowerPoint ali para se trabalhar e após. E ali dentro da plataforma você tem uma série de recursos que você pode usufruir. Então, acho que isso também melhora muito a capacitação dos nossos times aqui no grupo. Tem uma outra coisa também, só para fechar, é que a gente, eu e o Mike, a gente adora criar coisas. Então, a gente tem algumas ferramentas de autoria. Então, por exemplo, a gente tem o iSpring e usa no dia a dia, o Movave para produção de vídeo e tal. E a gente não passa por um fornecedor externo, a gente produz dentro de casa, porque a gente entende que tem algumas coisas que tem que ter tempestividade, não dá tempo de passar por uma agência, fazer. Então, a gente gosta. E não é por uma questão de orçamento, muito pelo contrário, a gente gosta de ter essa celeridade no processo. Então, por exemplo, eu quero produzir uma pílula e disponibilizar hoje às 16 horas. Eu consigo fazer. E assim, as coisas elas não precisam, porque antes assim, tudo tinha que ser escormizado, tal, tinha uma complexidade enorme. E não que isso não seja bom, porque a gente também usa. Né? A gente transforma as coisas em pacotes Corm e tal, e é ótimo, lindo, maravilhoso, tem sua função, mas é muito bom você criar, por exemplo, a gente teve uma demanda, não vou entrar no quê? Bobagem. Era bem séria, a gente precisava resolver um problema educacional para uma finalidade de auditoria, a gente tinha 45 dias para resolver o problema, a gente conseguiu criar uma trilha de aprendizagem com um combo de leitura, vídeo e avaliação, muito rapidamente. Olha, gente, e aí eu fico pensando, se eu fosse uma empresa petitica, sem dinheiro, se eu tivesse só a plataforma com recursos gratuitos disponíveis no Pai Google, eu conseguiria fazer isso. Então, perfeito, perfeito. Que legal, que legal. É muito, muito feliz escutar isso de vocês, assim, sabe? E uma das coisas que a gente consegue fazer realmente, a gente pensa muito em quem opera a plataforma, né, Mike? Então, assim, a gente está sempre tentando melhorar a experiência, tanto da parte de quem cria curso, de quem consome também. Até não sei se vocês viram, agora quem entra novo usuário, aparece um menuzinho com umas informaçõezinhas explicando para o novo usuário, que até uma demanda, Mike, que você tinha pedido há muito tempo atrás, a gente botou no ar faz pouco tempo. Eu vi. Né? Tá bom. Mike, vamos falar de análise de resultados, cara. Eu acho que isso o principal, é o ativo mais importante que a plataforma traz para vocês, gestores, de conseguir controlar as análises de resultados. A gente sabe que a gente tem muito para crescer ainda, né? O Mike tem trazido muitas observações e formas diferentes de talvez pensar nessas análises de resultados, e a gente tem trabalhado cada vez mais melhorar isso. Mas me conta um pouquinho, né, o que vocês acham da parte do Learning Analytics, que é ali onde a gente concentra a análise de resultados. Gostam, faz sentido, tem aquela parte de análise de resultado para os gestores, que eu não sei se vocês já estão usando ou não ainda, que é um negócio que a gente permite que o gestor faça uma análise dos seus liderados, e assim a gente não onera vocês de ficar gerando relatório para esses caras, entendeu? Então me conta um pouquinho essa parte aí. A parte de resultados a gente tem usado, principalmente eu aqui, né, tenho usado constantemente para aferir tempo que as pessoas consomem o conteúdo, que nota elas atribuem dentro das avaliações, dentro, né, dos treinamentos, missões e trilhas, e pouco a gente tem usado ainda essa questão do gestor acessar esse conteúdo na plataforma para ele checar essa informação. Porém, eu tenho trabalhado muito com os times, com os gestores mesmo de cada time, quando eles necessitam dessa informação, e a gente sempre vai conversando. Porque acho que além da gente prover o recurso, a gente também tem que fazer a gestão daquilo, né? Perfeito. Então eu chamo eles muitas vezes para falar, olha,
no sentido que seu time precisa, né, se engajar um pouco mais, acessar um pouco mais ali a plataforma, e aí, nesse caso, as pessoas, elas acessam, né, depois que a gente tem essa conversa. Mas, assim, o Dash hoje que apresenta, eu acredito, sim, que ele nos atende, e, como sempre, dá para melhorar, dá para trazer algum ponto ali que a gente possa trabalhar para deixar a informação mais limpa, né, mais transparente ali, para que a gente possa trabalhar nos negócios. Que Tem uma legal. coisa bem Fala, interessante, que é uma especificidade nossa aí. Além dos colaboradores, a plataforma ela também é usada por alguns parceiros. Não são terceiros, são parceiros mesmo. Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos os correspondentes cambiais. Perfeito. Vou dar o exemplo da agência de viagem que oferta lá o câmbio, por exemplo, para o seu cliente. E aí, para que isso aconteça, a gente tem responsabilidades. Então, e não são só responsabilidades da pessoa saber falar sobre o produto, saber vender o produto, mas também são responsabilidades regulatórias. Claro. Então, esse produto, ele não pode ser oferecido de qualquer forma, a gente precisa falar sobre as taxas que são cobradas, sobre o imposto que está embutido ali no valor. E aí, tudo isso é ensinado, até porque a gente precisa da escala. Isso também é ensinado via plataforma. Olha E só. todo o controle disso também é feito lá. E aí, agora, a gente precisa dar um passinho. Então, o primeiro desafio foi criar essa cultura de educação digital para esse público. E agora, a nossa próxima responsabilidade é fazer com que os gestores desses correspondentes, porque pensa que a gente também está falando de pessoa física, né? Então, digamos assim, o Gustavo é um correspondente, ele é o gerente da agência, e lá ele tem 5 funcionários, que são as pessoas que vendem os pacotes de viagem. Então, a gente está começando a se organizar para que o Gustavo veja quais são as pendências educacionais que aqueles colaboradores têm com o banco, têm com a cotação, com as nossas empresas. Por que isso é muito importante? Porque a gente tem diretrizes internas que dizem que se aquele colaborador não tiver a grade dele completa, inclusive as reciclagens, ele perde o acesso dele às nossas plataformas operacionais. Eles não fecham a operação, mas eles imputam alguns dados iniciais para a gente iniciar o processo de fechamento, por exemplo, da venda da moeda. E aí, para isso, tem toda essa responsabilidade por trás. E agora, imagina se a gente tivesse que fazer isso sem uma ferramenta. Não tem como. Não tem. Não Possível. tem. Poxa, gente, que legal. Que legal. Muito legal. Estamos chegando no final já, né? Mas eu queria que vocês me falassem um pouquinho do que vocês acham do nosso atendimento de suporte e também da nossa operação do dia a dia do nosso CS, né? Que está sempre com vocês aí nessa jornada. E é legal ver vocês falando, porque dá para ver o brilho no olho, dá para ver que a plataforma de captação digital, ela é filhinha de vocês mesmo, e vocês estão levando ela com muito amor e carinho. Mas me conta um pouquinho, então, da parte de suporte e esse acompanhamento de CS que a gente faz sempre junto com vocês. Eu acho que eu posso falar bem porque eu uso bem esse recurso, né? Então, muitas vezes eu tenho alguma dúvida, eu entro em contato, falo com o time, seja por WhatsApp ou, né, diretamente por e-mail. Então, assim, e o tempo de resposta é extremamente satisfatório. Então, assim, coisa assim de 1 hora no máximo ali, eu coloco todos os pontos do que está acontecendo, seja, né, uma dúvida, ou seja, de fato, algum erro que eu encontrei de alguma coisa, e rapidamente me posicionam, falando, olha, a gente já está atuando, ou rapidamente isso aqui dentro de X horas está resolvido. Então isso é bom porque dá para a gente a segurança de que vocês estão atuando 100% ali, né, dentro da ferramenta, que hoje é, né, nosso braço aqui na capacitação. Então, sem ela, a gente para um processo aqui internamente. Então, eu acredito que, assim, o time de suporte brilhantemente tem nos apoiado aí no decorrer dessa parceria que a gente está fazendo. Cara, que legal, que legal. E aí, eu posso falar a verdade, Gustavo? Pode, porque eu lembro da nossa... Como isso aqui não é uma parceria paga... Eu lembro da nossa primeira conversa até hoje, cara, eu tenho ela muito na minha cabeça, mas pode falar. Mas eu acho que vocês devem ser, sei lá, o 6º ou 7º
fornecedor que eu trabalho ao longo da minha carreira. Tá. E gente, o que faz com que um trabalho desses dê certo é parceria. É verdade. Não existe plataforma perfeita, não existe solução tecnológica perfeita se você não tiver por trás, primeiro, inteligência, se a área de recursos humanos não tiver o mínimo de base para fazer com que aquele avião decole, não vai funcionar. Você pode ter a melhor ferramenta na sua mão, pode comprar a Ferrari do mercado, a mais cara, a mais tecnológica, com toda a inteligência artificial que existe, não vai ser bom. Por quê? É a criação da estratégia e da alma que você vai dar para a educação corporativa que vai fazer com que aquilo fique muito bom. E também não existe ferramenta perfeita, porque cada negócio é um mundo. Então, nunca aquilo que é standard vai atender todas as suas necessidades. Perfeito. Então, primeiro, tem alguns ajustes, tem algumas coisas que você vai ter que ajustar e que você vai ter que perder aqui para ganhar ali, mas uma coisa que é incrível com a Keeps é a parceria. A gente tem um lema aqui, né? A verdade liberta, eu falo para você, eu não falo de você. Uhum. E essa relação para fazer com que o trabalho funcione deu certo desde o primeiro dia. Então, a gente está terminando um ciclo muito bem sucedido e eu acho que a gente conseguiu educar tanto nesses últimos 6 meses, principalmente, porque ninguém cruzou os braços. Porque todo mundo tinha muita vontade de fazer o trabalho acontecer. E aí eu pegava e falava para o Gustavo, eu preciso de você. E aí ele falava, Dani, eu preciso de você. E aí um chamava o outro para responsabilidade e as coisas caminhavam. É desse tipo de fornecedor. A gente tem um outro fornecedor que tem uma característica muito próxima, que é um fornecedor de gestão de desempenho. Eu não vou falar o nome aqui, não vou fazer propaganda gratuita, não vou fazer esse jabazinho, não, maravilhosos, mas funciona muito bem, gente. Esse é o segredo. E assim, não é sobre simpatia, é sobre empatia, é sobre vestir o sapato é sobre vestir o sapato do fornecedor, e a gente tá junto para fazer dar certo, para educar cada vez mais, né? Então tem uma missão, a gente sabe, e acho que para fechar, tem muita paixão. Então, tanto eu e o Mike, a gente ama o que a gente faz, a gente ama trabalhar com educação corporativa, e o Gustavo também. Então, dá match por isso. Então, nós estamos bem satisfeitos com a Keeps. E eu vou falar que foi uma relação construída, viu? Então, a gente indica muito, sem jabá, a gente indica, brincadeira, a gente indica muito porque a relação funciona, e a relação, ela é honesta. Daniela, eu ganhei a semana escutando isso de você. Sério, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Vamos fechar então, Mike. Quer comentar alguma coisa também para a gente encerrar nossa... eu acredito que assim, o que a Dani falou já tá mais que falado. Tá mais que falado, né, cara? Tá mais que falado, né? Acho que... E o Mike é safado, tá, Dani? Que ele me manda uma mensagenzinha às 17h50 de sexta-feira, assim, né? Várias vezes isso aconteceu, e a gente dá um jeito, cara, a gente faz dá um jeito, acontecer, né? Eu falo pra ele, Gustavo, não tá rolando aqui, tá com problema, e assim, e aí ele fala, já falou com o pessoal? Já falei, o ticket é esse, olha aí pra mim, entendeu? E a gente corre atrás, cara, a gente faz acontecer. É bem isso mesmo. Gente, eu tô com o coração transbordando, tô super feliz mesmo, muito obrigado, foi demais esse bate-papo com vocês. Para mim foi muito energizante. Obrigado. Prazer, Gustavo. Tá ótimo. Precisando, a gente tá por aqui. Tá ótimo, gente. A gente acredita muito na cooperação, e a gente sabe que aqui sempre, vamos trabalhando juntos de mão dada, sempre. Tá bom? Tá gente, muito obrigado, foi ótimo conversar com vocês. Valeu, pessoal. Tchau, abraço, gente. Abraço. Tchau. Obrigada. Tchau.